Assim também quando for, vai vir está doente, é um bocozinho menor, mais bonitinho e tudo mais, né? Mas, gente, quando for fazer isso, se acaso tiver alguma necessidade, saiba que você tem que ir para essa finalidade. Vai assim com um jalequinho e tudo mais, né? Sei lá, tem um motorista que vai com você, uma coisa assim, né? Porque, por exemplo, vamos supor só da qual capela do interior, né? Eu vou para a cidade, vou aproveitar e fazer um monte de coisa. Você pode até aproveitar, mas primeiro faz tudo o que você tem que fazer e por último passa na igreja para levar o Santíssimo até a tua comunidade. Porque não dá, né? Por exemplo, eu vou aqui para passar na igreja, né? Porque está vazia hoje, pego de manhã, vou lá no banco, vou na loja sei de quem, vou comprar no mercado, tudo mais, né? Não dá. E outra que, o próprio Santíssimo, né? Se ele pega, até o nosso transporte às vezes é complicado. Eu compro assim as partículas a serem depois consagradas, eu compro na cidade de Ponta Grossa. Tem gente que compra, sabe Deus aonde, né? Às vezes por internet e tudo mais, né? Mas o transporte é complicado, porque se você está com muito calor ali, quando você chega em casa, aqueles pacotes estão grudados já, sabe, estão muito frágil, tem que tomar cuidado disso, daí as pessoas ficam apavoradas, meu Deus, o que isso é que aconteceu, e não sei o que, é milagre para cá, e é sinal, não é sinal da irresponsabilidade nossa mesmo, é só isso, nada mais do que isso, né? Então, e por exemplo, quando tem a capela do Santíssimo, tem que ter uma luz indicando a presença de Jesus. Ou foi o senhor que perguntou para mim? É o irmãozinho, ele perguntou, padre, eu tenho notado assim em alguns lugares, por exemplo, uma luz branca e tem uns lugares luz amarela. Gente, esse tipo de invenção, né? Luz é vermelha. Eu sei que às vezes assim, né, tem aquelas lamparinas bonitas, tudo mais, luz do sacrário, tudo, né? Mas pode ver como em volta dela tem um plástico, um material vermelho, que a luz pode até ser branca, né? Mas aquilo lá é vermelho, manifesta. Hoje tem umas lâmpadas moderninhas, tipo assim, umas velhinhas, que você acende ela já fica piscandinho, tudo mais vermelha, né? Aquele é o sinal, por quê? Quando tem uma luz branca, confunde a gente, mas tal não está Jesus, né? Então o sinal é a luz vermelha. Na capela do Santíssimo também, cuidado para não fazer ladainha de santo. Porque então a gente tem o santo, tem minha Nossa Senhora Aparecida, tem que trazer para cá. Meu Santo Antônio tem que trazer para cá. Gente, capela do Santíssimo, você diz de quem que é? Santíssimo, deixa os santos dar para o lugar deles, não ali. Capela do Santíssimo hoje tem os chamados os anjos adoradores. Isso é bonito ter na capela do Santíssimo, um de cada lado. Tem alguns que estão apenas ajoelhados, é muito bonito, daí precisa das lamparinas também. E tem alguns que estão assim, né, em pé com prontidão, né? Estão com uma lamparina na mão, que às vezes tem 7, né, lâmpadas a cada lado, né? Isso tudo é bonito para uma capela de Santíssimo, mesmo na igreja, não é o caso de vocês, como eu disse, né? A gente toma cuidado com não estragar a estética da igreja. Mas, por exemplo, umas igrejas, né, assim, pode ter os anjos adoradores lá na frente mesmo, junto com o Santíssimo já não tem a capela, né? Mas depende muito de cada situação. Aquela história toda, né? Tem que tomar cuidado antes de ficar socando coisa, né? Para ver se porque para colocar é fácil, mas para tirar que é difícil. Porque, nossa, mas fui eu que doei, não sei o quê, minha mãe trouxe você da onda, né? Eu enfrentei uma dificuldade, esse exemplo, numa das capelas, né? Que a capela tinha um nome. Daqui a pouco, pela devoção, não sei de quem, a capela passou a ter um nome e outro nome, né? O problema é que era um santo, e depois o segundo, né, da categoria era o Divino Pai Eterno, minha Nossa Senhora, né? Falei, mas não dá, não é simplesmente porque alguém tem fé numa determinada devoção que eu posso mudar a capela. Uma que, isso aqui, a capela, ela é conhecida também pela diocese. Então não é só eu querer mudar o nome da capela. Escuta, por que eu tenho que mudar? Qual é a razão disso? E a partir disso que ela já está instituída como capela, né? O bispo tem que estar sabendo. O senhor bispo, né? Nós queremos mudar a capela, o nome da capela. Se tem uma razão pela qual, tudo bem. Mas simplesmente só porque eu quero, outro quer, aí já é nesse sentido, né? Porque eu quero, tem que ser assim. Não. E tem que respeitar também a história daquela comunidade. Se nasceu assim, né, alguma razão teve para ser feito assim, não foi de enfeite. E também cuidar assim para a capela do Santíssimo quando tem, e mesmo na igreja, cuidar com as bugigangas. Porque, nossa senhora, vão socando coisa, como diz, não é floresta, né? E aquelas flores artificiais e não sei o que mais. Gente, se possível, quando vocês forem ministro, tudo que for artificial, tire da igreja. Tire, jogue, dê para alguém, faça alguma coisa. Mas não deixe na igreja. Por quê? A flor, a natural, o sentido dela é a vida.
Então Deus é vida. É ali, por mais eu sei que hoje tem uns arranjos muito bonitos, artificial e tudo mais, né? Coloca outro lugar, sei lá, na secretaria, né? Mas tenha prudência, porque às vezes as pessoas, assim, eu já trabalhei em uma determinada paróquia também, que tinha, assim, um caminhão de flor que passava lá, e o homem era muito devoto lá, do santo, né? Cada vez ele tinha que dar um vaso de sabambaia. Eu cheguei na igreja, meu Deus, feito uma floresta, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, mas por que? Não, Deus não livre nada, né? Tire tudo. Fazer o quê, né? Na casa, tudo bem, mas não posso exigir que os outros tenham a mesma devoção. Ou, né, numa outra paróquia que eu trabalhei, né? Também cheguei lá, tinha 2 vasão assim, enormes, né? Samambaia, uma que descia, até que era bonito, né? Aí a primeira coisa que o pessoal falou, padre, mexe em tudo, menos esse aqui, porque sabe quem doou isso? É aquela pessoa que é dona disso, e disso, e disso, e disso. Pois então leve para a casa dela. Porque aqui quem é o dono é Jesus. Não é porque a pessoa, não é porque às vezes tem esse negócio, né? Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para a gente não acostumar mal. Por depois para você, né, colocar ordem na casa, fica difícil, né? Os cuidados, estou na página 52. Os cuidados da sacristia e dos objetos sagrados usados na missa cabem ao mestre. É direito da comunidade que as vestes, toalhas e alfaias sagradas, bem como todos os objetos sagrados, resplandeçam pela dignidade, decoro e limpeza. Por isso, é interessante, de acordo com o pároco, designar pessoas que cuidem desses materiais. Esse zelo expressa o fervor da fé e da comunidade. É recomendável que a primeira lavada das alfaias destinadas a acolher as sagradas espécies corporal e sanguíneo seja feita manualmente, e sua água derramada na terra ou em outro lugar apropriado. É importante que o ministro extraordinário da Comunhão da Esperança esteja atento a todas essas atividades e se desenvolva contento. Não se está afirmando que o mestre deve cuidar pessoalmente de tudo isso, mas é preciso zelar para que tudo isso esteja de acordo e muito bem cuidado. Tanto é que, assim, aí tem que ver igreja por igreja, né? Normalmente, a igreja, ela tem uma pia na sacristia. Aqui, o encanamento, aquilo lá, não é ligado no esgoto. É ligado diretamente, assim, deixado na terra. Porque se precisar lavar uma coisa, não vai lá como é que vai as nossas misérias, né? Mas vai para a terra. Agora tem que ver, né, se cada uma é ou não, porque daí se for lavar algumas coisas, né, não pode ir para o esgoto. Aí vejo, queridos, como não necessariamente tem que ser o ministro, mas é louvável que seja. E também não todo mundo. O problema é que todo mundo coloca a mão, vocês sabem como é que é, né? Então pode até revezar, né? Sei lá, um ano fica tal ministro responsável por lavar esses utensílios, por cuidar. Outro ano fica tal ministro, né? Já que é de 3, e 6, e 9 e tudo mais, dá para todo mundo passar, né? Mas é importante tudo isso, porque também, além de tudo, pega zelo pela coisa. Sabe, o amor, tudo mais. Nós temos, e não precisa ser só mulher, viu? Porque normalmente a gente joga para a mulher, né? Que tem, vocês têm mais delicadeza mesmo a respeito disso, né? Nós somos mais brutos, né, filho? Para nós qualquer coisa serve, né? Então, mas assim, né? Também estar ali ajudando, né? Ou pelo menos próximo, vai aprendendo como é que faz uma coisa ou outra, tá? E esse cuidado é importante. Até em algumas comunidades que hoje a mulherada, eu acho que nem sabe fazer mais, né? Eu pelo menos nem sei como é que faz, né? Porque assim, mas eu assim, já peguei o tempo que fazia, né? O que é, como é que é quando vocês chamam engomar? Já ouviram falar esse termo? O que é isso? Explique para mim. O que é, Fia? O que é engomar? Engomar, fazer passar um produto ali antigamente faziam com vidro, né? Na água, passava, punha um paninho por cima e passava para ficar engomado. Exato, sabe? Essa delicadeza, principalmente para o sanguíneo, como é bonito. Olha, quando eu chego numa igreja e tem isso aqui, eu fico assim, nossa senhora, sabe que ele fica tipo durinho o paninho, né? Não é que tem que pegar uma marreta, né, para pegar o pano, né? Mas você nota de primeiro que tem uma diferença. Entende, queridos? É essa coisa que é o amor. É isso aqui que é a delicadeza. É isso que faz o diferencial. Então, tudo aquilo que for poder ser feito para Jesus da melhor forma possível, se faça. Não tenha medo disso.
Entende? Porque isso aqui, né, demonstra todo o carinho que nós possuímos para as coisas sagradas. E isso, né, não tem jeito. Porque não é qualquer pessoa que pode lidar nos objetos litúrgicos, tem que ser pessoas ali de dentro. E como ministro, né, aí fica perfeito, né? Muito bem. O cálice pode ser de vidro? Não. Até numa paróquia tinha um cálice de vidro muito bonito, né? Depois disseram que não, depois o cálice está lá, né, jogado no canto, né? Assim, no canto da sacristia, né? Não pode usar para outra coisa, né? Então o cálice, né, ele tem que ser de um material assim, né? O metal, né? E normalmente o metal ele é revestido, não é revestido, não é mergulhado, como é que é? Banhado. Banhado é o que mais que tem? São dois termos, né? Eu acho que banhado, não sei, um é menos ouro, outro é mais ouro, né? Eu acho banhado e folhado, né? Então, normalmente, esse material, pelo menos, a gente compra acreditando que é, porque pelo preço a gente acha que é, né? Então, ele vem assim, banhado, folhado e tudo mais. E, além disso, ele vem, eu não sei dizer assim, exatamente o nome específico, mas é uma espécie de verniz, assim, bem frágil, que vem passado para tentar conservar mais tempo. Se a gente pega uma flanelinha umedecida apenas e faz a limpeza, isso aqui a durabilidade é muito maior. Agora você pega esse negócio, né, e mesmo que seja de pratos, que a gente não usem, porque ó, no primeiro momento você passa aquele que fica brilhando que Deus o livre, depois meia hora ele está tudo, sabe, e ele estraga. Então tenham esse cuidado. Tá? E vocês vão notar que, lidando com os utensílios, principalmente quando compra um utensílio novo, esse vernizinho, com o tempo, ele começa a sair. Não se apavore. Porque daí ele começa assim, não sei se já teve esfoliação da pele, que começa a descascar, né? É a mesma coisa que fosse a pele, começa a sair, né? Não tire, deixa ele cair naturalmente aquilo, né? Mas então, assim, né, todos esses cuidados tem que ter. Isso aqui mostra, assim, né, o nosso zelo, nosso amor para aquilo que nós fazemos. Para distribuir a comunhão, pode-se usar potinhos comprados em supermercado. Requer-se estritamente que o material dos vasos sagrados seja verdadeiramente nobre, de maneira que o seu uso tribute-se honra ao Senhor e se evite absolutamente o perigo de enfraquecer os olhos fiéis a doutrina da presença real de Cristo nas espécies eucarísticas. Portanto, reprova-se qualquer uso de vasos comuns ou de escasso valor, pois que já falei de escasso valor, tem que ser coisa cara mesmo, né? No que se refere à qualidade ou carentes de todo valor artístico ou ainda simples recipientes. Nós nunca podemos esquecer do seguinte, que a gente nem sempre valoriza. Tudo o que nós fazemos, nós mandamos recados. Tudo. Se eu, né, pego um potinho de margarina e distribui Jesus ali, né? Olha o recado que eu estou mandando, né? Se eu pego, me esforço, gente, né? Porque eu sei, gente, vamos comprar um cibório, mas é caro, mas eu estou com um cibório no berço. Olha o recado que eu mando. Entende? Assim é o nosso viver, né? É o nosso jeito de ser. São recados que a gente manda para as pessoas. Então, tudo isso nós temos que, além de amar, mandar os recados daquilo que é nosso verdadeiro tesouro, é nossa grande pérola preciosa. Os cibórios vazios precisam ser guardados nos sacrários. Se os cibórios não contêm hóstia consagrada, não precisam absolutamente e nem devem ser colocados no sacrário. Então, né, isso é uma mania de ministro. Meu Deus, como tem ministro teimoso. Né, meu Deus, mas está vendo que está vazio aquilo? O que quer levar para o sacrário? Daí vai deixar os outros adorando o quê? O metal? Né? Não é porque é verdade, é o metal, não tem nada ali dentro. E mais ainda, quer ver outra teimosia de ministro, que ficou louco com isso, né? O ministro ali, né, ele se perdeu, né, durante a missa, ele percebeu, né? Daí ele quer pegar, né, às vezes, depois que o padre já está lá no Pai Nosso, ele traz um cibório, né, com partículas da cultura sacristia, que é disfarçado, numa dessa o padre está distraído, né, ele coloca lá do lado do cálice do padre, né, gente, isso que não foi consagrado, não pode. Então isso o que é? Simplesmente um trigo. A consagração, ele começa a hora do ofertório, ele começa a consagração. Então não adianta colocar, ou, né, também, às vezes, aquilo que eu falo do recado, né,
A pessoa vai lá, ela percebeu, né, que tem muita gente, ela quer repartir a Eucaristia, então o que está consagrado, isso pode ser feito, não é problema, né? Então o que ela faz, né? Ela pega, né, e daí traz um potão mais lá da sacristia, um cibório, e coloca junto. Qual que é a impressão que dá quem está vendo? Meu Deus do céu, pegou, sabe usar o onda, né? Não, deixa assim do lado, não coloca no corporal. Deixa que o padre pega, ou o diácono pega, e depois a gente faz também, né, a repartição ali. Porque senão nós passamos recados errados. Por mais que não esteja fazendo nada de errado, dá a impressão que aquilo lá veio do armário, que não foi consagrado. E as pessoas, tem pessoas que é assim, numa boa, mas tem pessoa que é meio paranoica também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos lidando com gente. Mais ainda, né? Pessoas quando pegam, por exemplo, o padre ali está celebrando a missa, né? Aqui está o cálice e tudo mais, o corporal já diz, tudo aquilo que for consagrado que ficar em cima do corporal, mas tem gente que é teimoso. Pega lá do sacrário e deixa aqui na ponta, né? Meu Deus do céu. É aqui, ou né, vem lá depois que serviu comunhão, ao invés de colocar aqui, coloca aqui, e deixa que o padre ajeite a coisa, porque às vezes tem, sei lá, uns 5, 6 cibórios, cada um com, né, uns 4 ou 5 Eucaristia, é claro que o padre vai colocar tudo no só, e às vezes, não, vai levar para o sacrário, meu Deus do céu, né, aquilo que nós já vimos agora há pouco, né, não seja teimoso, você é inteligente, nunca esqueça disso. Você é inteligente, você é capaz, então saiba ter esse discernimento ali, né, da coisa, porque às vezes leva xingo de graça, né, mas também a gente provoca, né, e aquela história, né, quem pede recebe, né, então, e não é bom a gente ficar assim, gente, não pense que para o padre é bom ficar chamando atenção, é a pior coisa que tem, porque veja, vocês são as pessoas mais próximas do padre. Então a gente sabe, né? Ô filho, né? Às vezes a pessoa, nossa, o padre me xingando, o padre está invocando comigo. Mas não é que está invocando com ninguém, né? É que eu quero que você que aprendeu, que você sabe aquilo que é certo, então você faça aquilo que você aprendeu. É simples assim, mas não é agradável a gente ter que ficar chamando a atenção, não é agradável. Mas também quando precisa, não tem jeito, né? Porque alguém tem que chamar, né? Infelizmente, os caras pra gente, né? Fazer o quê, né? Ô vida, o que se faz com imagens de santos quebrados que estão nas sacristias? Essas imagens devem ser enterradas em um lugar onde não sejam profanados ou colocados em um lugar apropriado, onde não sejam encontradas pelas pessoas. Uma terceira possibilidade é ser entregadas ao padre, que saberá o que fazer com elas. No meu caso, eu queimo. Vai achar ruim? Mas é verdade no sentido do incenso, né? Então, por exemplo, imagens quebradas, o pessoal tem um trauma, principalmente quando a pessoa quebrou a imagem, né? Ai, pai do céu, você castigado, sei o que, a pessoa tem esse pensamento, né? Então, se alguém acalma a pessoa, diz, não, foi um acidente, você não fez por maldade. O que eu faço com a imagem quebrada, não sei o quê? Ou enterra, mas claro, já tem que enterrar num lugar onde não tem cachorro para eles enterrarem, porque senão o bicho pega ali, o pessoal vai achar que é macumba que você está fazendo ali, né? Então, eles enterram, ou se for um material que queima. Tá queima, né? É sentido, é sagrado, né? Muito bem. Já aconteceu mesmo dentro da igreja, às vezes essas procissões que fazem, bem, vai pegar a imagem, pof, não, meu Deus do céu, né? É um escândalo que o pessoal fica, E principalmente, numa outra comunidade que eu trabalhei também, né, faziam assim. Lá não é muita idade e tem muita história para contar, né? Então, assim, não é que a imagem quebrou. Mas sempre se fazia novena, né? E aí aquela miséria de pessoas, não sei o que mais, né? Vamos fazer um trido só. No título Nossa Senhora, fizeram o trido, né? Minha Nossa Senhora. Deu briga na festa, estourou e com o esgoto da comunidade. Foi uma desgraça. A santa castigou. Quando nós tivemos preguiça, que o pessoal associa muito rápido. Mas qual que foi a parte boa disso, né? Que a novena agora é bombada, né? O pessoal vai mesmo com medo de castigo da santa, né? É claro que não foi a santa que castigou, mas é associação, né? Eu associo isso aqui e pronto, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem uma pessoa lá da minha paróquia, que faz parte de umas comunidades, que a pessoa não conhece, porque senão você não vai ficar, né, falando, né? Coitado. O homem lá, mas está com um problema muito sério de saúde, sabe? Daquela tossida, ele dá uma tossida tão forte que chega até a desmaiar. Verdade? Meu Deus, você disse, meu Deus, morreu, né? Daí recupera, né? Tudo mais, né? Aí o que ele estava com mania, né? Não, foi feitiço. Você, minha Nossa Senhora. Não, porque foi feitiço, porque um funcionário meu, não sei o quê, me falaram que fazia, tá bom, eu vou rezar para você, seu infeliz, né? Ungir e tudo mais, né?
o homem disse que tá bom, tá tossindo e esbaiando do mesmo jeito. Mas só que na visão dele, né, agora não é mais feitiço, é só saúde. Entende como as pessoas associam as coisas? Então isso tudo, né, se chama de superstição. Então, pessoal, nós brasileiros somos assim, supersticiosos, né? Qualquer coisa a gente imagina, não sei o quê. Se a gente não quebra esse vínculo, gente do céu, é a mesma coisa ali no batismo de criança, né? Tem que batizar em casa, tem que batizar no olho de água, tem que batizar não sei aonde, porque se não batizar, meu Deus do céu, alguém tem que quebrar esse vínculo, né? A gente até qual que é o nome daquele lá que andava batizando aqui, como é que é o nome? É bem esse. Gente, olha, as pessoas ficam bravas. Eu, na verdade, acho assim, na minha opinião, que ele foi um excelente missionário. Porque a gente tem que ver o tempo que aconteceu. Veja, o tempo não é organizado. Mesmo assim, hoje, né, com toda a nossa organização, como às vezes é difícil a gente atingir todas as pessoas. E aquele tempo, o padre vinha de vez em quando numa cidade, de vez em quando numa comunidade. Olha o que ele fazia, né? Andava pelo mundo aí pregando Jesus e batizando. E vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, né? Que pelo direito canônico, a lei da igreja, um pagão pode até batizar um cristão. Então, ele fez alguma coisa errada? Não. No tempo dele. Agora, o que é o errado? Não é ele, somos nós, né? Porque a gente batiza na igreja, batiza lá, batismo não só. Então, nós já aprendemos isso. Por que não fazemos o que é certo? Não, porque eu tenho medo, né? Porque sabe como é que é? Daí criança vira bruxinho, né? Tem que... Só fez muito isso, né? A criança fez, se não é disfarçar, mulher. A criança tem que dormir, não sei o que, com uma tesoura aberta, embaixo da assim, né? Meu Deus do céu! Eu fico pensando, de onde que as pessoas arrumam tanta história, né? Eu trabalhei em Ventania. Em Ventania tinha uma mulher lá, minha Nossa Senhora. Me tornei muito amigo dessa mulher. Que já morreu, né? Que Deus a tenha. Mas ela é considerada uma benzedeira. Já foram benzedeiras essas miseráveis, né? Tem cara que foram, né? Então, a benzedeira morria de medo de mim. Porque o padre ia me castigar, porque o padre, eu falei, filha, porque eu fui lá na casa velha, né? E normalmente era velha, né? Tinha aquela casa tenebrosa, minha Nossa Senhora, né? Cheguei lá, filha, quem só está com medo do padre? Quem só está com medo? Bem, pai, porque veja bem, eu recebi o dom da minha mãe, sei o que, eu rezo pelas pessoas, eu não cobro nada, não faço nada de mal, sei o que, não sei o que. Então eu falei, tá, então só me conta como é que só reza nas pessoas. Ela pegou assim, abriu, fechou uma porta, assim, tinha um senhor do machadão, né? Pegou o machadão e falou, meu Deus do céu, por que você mexeu com a mulher, né? Eu disse, então, padre, eu pego assim, deixo a pessoa da oração aqui, né? E eu fico com o machado. Eu fico rezando para a pessoa está em caganeira, eu corto o mal da caganeira. Passa, eu corto o mal. Eu falei, filha do céu. Eu falei, ó, o padre vai dar benção para a senhora, mas eu quero que a senhora prometa que a senhora vai aposentar o machado. A senhora reze, veja, o dom da cura as pessoas podem ter, não sou eu que determino quem tem, não tem dom da cura, é Deus. Mas a senhora para com essa mania, o que estraga é justamente ter esse machado voando. Você imaginou, a senhora dá na cabeça de um, só vai matar. Então, entende, é lógico, tem casos e casos. Tem casos, assim, que a coisa, assim, exploração, enganação e tudo mais, né? Mas coitadinha da velhinha, né? Tava lá podre de velha mesmo, né? Mas é muito boazinha, não faltava uma celebração da igreja. Só que ela tinha medo porque o padre ia castigar. Eu falei, não, eu quero entender o que a senhora faz. Eu dei uma orientação para ela. Segundo o que me falaram, ela não cortava mais ninguém com machado, né? Mas não sei se adiantou, entende? Às vezes, gente, é só uma conversa. Para a gente poder entender o que está acontecendo e poder dar uma orientação. Veja, você vai orientar. Você não vai poder dizer se a pessoa fez ou não fez aquilo que você pediu, mas você deu uma orientação. É isso que importa, tá? Então, se cuidado muito com essas situações meio complicadas. O que fazer com os folhetos usados em missa, culto dominical? Meu Deus do céu! A coisa assim é complicada, né? Porque tem comunidade que a gente chega, naqueles armários mais velhos do mundo, né? E pior que os armários são os folhetos nos armários, né? Vão juntando, gente do céu, você tem que tomar cuidado, assim, né? Eu, sinceramente,
Por mais que seja vagabundinho o material, porque é material de jornal, né? Mas não deixa de ser palavra de Deus. Acredito que mesmo assim a possibilidade de reciclar, mas o ideal é queimar. É queimar em lugar à parte, né? Porque às vezes pega lá, para fazer uma limpeza da capela, vou pegar o lixo de banheiro, meu Deus do céu, né? Calma, lixo é lixo, né? Outra coisa, né? Então tira um pouco esse discernimento, veja o que você está fazendo, né? Então isso é importante que vocês notem isso. Qual a orientação da igreja dá sobre o altar? Daremos somente algumas orientações, em síntese. Vamos lá. O altar ocupe um lugar que seja do lado, de fato, o centro para onde espontaneamente se volta a atenção de toda a Assembleia dos Fiéis. Então, isso que o padre falou, né? O que é? É o centro da igreja. Tome-se muito cuidado com qualquer tipo de decoração que prejudique a visão do altar. Não é adequado que se cubra o altar com enormes toalhas cheias de bordados, pinturas ou arranjos artísticos com flores. A mesa do altar deve estar à vista da Assembleia, de modo que por si própria manifeste seu valor. O ideal é assim, olha. Por exemplo, vamos supor que isso seja um altar. Então aqui, né, você faz uma toalha, aqui pode deixar um pequeno, uns 15 centímetros, tudo mais, né, até pode ter um enfeite, uma coisa, não é proibido. Aqui a mesma coisa, pode ser até menos. Aqui nas laterais não tem problema, pode vir até o chão. Não quer dizer, né, tipo um véu, mas pode vir até o chão. Ou 2, 3 centímetros menos que o chão. E tem uma coisa adequada, branco, sempre branco. Às vezes chega numa igreja e tem um condição vermelho na frente. Não pense que é meia, não é toalha aquilo lá. Porque tem muitas igrejas que fazem assim, né? Então, por exemplo, aqui mesmo, né, nessa igreja, quando eu celebrei ali, eu vi uns passarinhos voando ali. E passarinho faz cocô. Então, o que eles fazem, né? Eles colocam, às vezes, em algumas igrejas um plástico, mas aquilo não é celebrado com o plástico. Na hora da celebração, você tira o plástico. Ou, né, deixa aquela toalha bonita, branca, né? E daí, por exemplo, vamos supor que hoje seja dia de São Sebastião, é um mártir. Então, eles deixam um pano vermelho sobre o altar para proteção. Não é que aquele seja a toalha está embaixo. Ou o verde ou o roxo, conforme o tempo litúrgico, né? Então, esse cuidado deve ter. Vejam, assim, né? Através do Vaticano II, não se coloca nada sobre o altar. É assim, nada mesmo. Não adianta resmungar. Então, mesmo as velas que ladeiam o altar, uma de um lado, outra é de outro. O crucifixo, na verdade, fica lá na parede. Veja como a igreja de vocês é daquela situação, né, antes do concílio. Então não tem, assim, tem umas adaptações, não tem o que fazer. Ali, né, já tem, né, pelo menos quando eu celebrei aqui, tinha não sei quantas velas de um lado, não sei quantas velas do outro, mas um crucifixo no meio, tudo mais. Aí a gente até, que não é acostumado, você acha estranho aquilo ali. Mas é uma situação, sim, já do tempo, né, que foi construído, foi pensado dessa forma e tudo mais. Mas hoje em dia, o que é? Por que 2 velas? Jesus Cristo, que é o centro. Ele é que luz para os judeus, sentido primeira vela, luz para os gentios, sentido segunda vela. Ou seja, gentios, todos nós, pelo menos eu não sou descendente de judeu, né? Então, porque ele veio para todos. Então, o altar é exclusivo para a consagração. Agora, e principalmente no interior, pelo menos quando trabalhei nas comunidades do interior, tinha muito dificuldade com isso, né? O pessoal quer colocar um vasinho aqui, quer colocar uma imagenzinha de santo aqui, e não sei o que mais ali, não sei o que mais. Gente, se a gente for vendo assim, né, permissão, daqui a pouco, né, que ele virou uma ladainha. E a gente tem que saber, não, o altar é isso, é simples assim, né? E tentar se manter da melhor forma possível. Agora, nós estamos lidando com pessoas são teimosas por nós mesmos, né? Então, mesmo fora das celebrações, o altar merece veneração e não perde o seu valor simbólico. Por isso, não se permita que descanse os braços sobre ele. O que é isso, né? Às vezes está todo mundo batendo papo na igreja, que nem lugar, né? Daqui a pouco está todo mundo assim, né? Parece um bar, né? Só falta vir o gole. Então, não dá, né? É um lugar sagrado, simbologia, né? Então, né, não permite que descanse os braços sobre ele, nem se coloque papéis, óculos, livros. Durante a limpeza da igreja, não se coloque materiais de limpeza sobre o altar. Às vezes tem aquela mulherada cheia de boa vontade, coloca os vasos ali em cima, e sabão, não sei o que mais tanto, né? Sossegue, mulherada. A toalha deve ser da cor branca e seu tamanho deve combinar com o tamanho e a proporção da superfície do altar. A toalha pode ser decorada segundo os critérios de sobriedade, simplicidade e nobreza.
Quanto às flores, a igreja ensina. Na ornamentação do altar, observe-se com moderação. No tempo do advento, se ornamenta o altar com flores que convenham à índole desse tempo. Veja, gente, às vezes mesmo alguns altares, eles sim são fechados até embaixo, né? São de pedras e tudo mais. Às vezes tem o símbolo aqui de um cordeirinho e tudo mais, né? Então, quando você tem aquele símbolo, veja, isso é ornamentação do altar. Pode ser fazer uma ornamentação dos lados, com flores embaixo, mas não se cubra aquilo, senão não adianta, porque, olha, a comunidade, por exemplo, um cordeirinho desse, é pelo menos 3.000 e é só o metal que você vai parafusar ainda, né? Então, o que adiantou você fazer um investimento tão bonito, tão simbólico, para depois, às vezes, cobrir com crisântemo? Né? Porque crisântemo é uma das flores mais vagabundas que tem, né? Mas é que salva a pátria nossa, né? Só ficou bravo por causa do crisântemo, né? Mas é verdade. Quem trabalha com flores sabe, né? Que isso aqui, né? É aquelas margaridinhas, né? É bom que a gente pega as promoções potão, né? Assim, né? Mas assim, né? A gente de nobreza mesmo a flor não tem nada, né? Mas em todo caso é o que se tem para o momento. Então toma cuidado com esse tipo de atitude, né? Mais ainda, né? Como deve ser o ambão? O que é o ambão? O que é isso? A mesa da leitura, né? A mesa da palavra, Aí você vai falar, aquele pau deve ter um negócio acima, estranha. Então, o ambão é chamado assim, duas mesas tem igreja, né? A mesa da palavra e a mesa do sacrifício. A mesa do sacrifício é o altar, a mesa da palavra é o ambão. Nome assim difícil, né? Porque a gente não está acostumado. Então, quanto a esse ponto, daremos somente aquela mesma história. O ambão é o lugar onde se proclama a palavra de Deus. O termo ambão indica lugar alto, elevação. Na liturgia da palavra se proclama do ambão as leituras bíblicas, o salmo responsorial, e também pode ser utilizado para homilia e para oração da comunidade. Não se deve fazer do ambão os comentários, orações meditativas, homenagens e nem dar avisos comunitários. E eu digo mais ainda. Aí a diversidade conforme o liturgo, né, que seja orientando. O ambão é o lugar da palavra de Deus, onde vem de Deus para nós. Por isso que ele fica no presbitério. Os comentários, como está dizendo aqui, avisos e tudo mais, inclusive as preces não é a palavra de Deus. As preces, o nome já diz, né? São nossas súplicas, são nossas palavras. Então, por isso que eu acho mais adequado fazer da instante do comentário, aonde nós elevamos as nossas preces, nossas súplicas a Deus, por não ser palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é do ambão. A introdução geral do lecionário nos ensina sobre as características de um ambão. Deve existir um lugar elevado, fixo, adequadamente disposto e com a devida nobreza, que ao mesmo tempo corresponde à dignidade da palavra de Deus. E lembre aos fiéis da missa, se prepara a mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Além disso, deve ajudar da melhor maneira possível aos fiéis, ouçam bem a palavra e estejam atentos a ela. Por isso, deve-se procurar, segundo a estrutura de cada igreja, que haja uma íntima proporção e harmonia entre o ambão e o altar. Isso é muito importante, né? Porque às vezes, gente, acontece de tudo, né? Tem igreja que você percebe uma harmonia muito bonita. Mas tem igreja que você entra assim, o ambão já chama atenção. Quer dizer, ele tirou o lugar do altar. E ele, em mesa de hierarquia, ele é a segunda. A primeira tem que ser o altar. Outra coisa também, né? Observar muito nas comunidades os livros velhos. Meu Deus do céu. Tem comunidade que os livros são mais velhos que a própria comunidade, né? Porque ganham não sei de quem, aquilo está despedaçando tudo, ninguém tem coragem de dizer que tem que comprar uma coisa nova. Então não tenham medo, gente. Claro, tem que respeitar, né, a situação financeira de cada comunidade, né? Mas às vezes a gente investe em tudo, investe no salão para festa, investe no banheiro, não sei por quê, investe naquilo lá. Não estou dizendo que não são coisas importantes. Eu sei que coisa importante. Mas olha, daí às vezes a gente está tudo bonitinho e lá, né, no que mais interessa, tudo levado à breca, né? Então isso alguém tem que falar, tá velho esse negócio, isso não está na hora de a gente planejar, comprar outro, né? Eu sei que não é, tudo, da coisa de igreja nada é barato. Por exemplo, lecionário, né? São três ainda, né, para ajudar, né? Um ferial, um dominical e um santoral. Então um conjunto. O missal também, não sei se todas as comunidades têm missal, né? Um livrão enorme, né, que esse coroinho miserável, né, trata de qualquer jeito, eu rasguei a orelha do coroinho também, chaguá, sem vergonha, né? Mas então tem que ter tudo nesse cuidado.
Mas se a gente não vê que está velho ali, né, que está despedaçando, quem que vai ver? Ninguém. E normalmente, né, quando tem, por exemplo, pastoral econômica gosta de aparecer, né? Não, eu fiz isso, né? Não esquece que é a comunidade, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que mais tanto, né? Mas daí o que não aparece é que nem, não é muito diferente de político, né? Político não gosta de esgoto porque não aparece, né? Mas assim, se for uma torre, a foto dele ele gosta. Daí aparece, né? Mas assim, só segundo uma comparação, né? Para o nosso entendimento. Então, né, também aqui situações, tudo mais, que pede, tudo, né? Quais os cuidados se deve ter com a sacristia? A sacristia é um espaço físico existente nas igrejas católicas, onde são guardados os paramentos e demais objetos litúrgicos. Lugar onde o sacerdote ou o ministro se reúne com os membros da equipe litúrgica antes da celebração. A sacristia, nas capelas do interior, não deve se tornar uma espécie de depósito de coisas velhas. É que eu falei, né? E nem de véia mesmo, sabe, dona? Porque às vezes tudo que é velho tem como a gente colocar para a sacristia, né? Não joga os velhos na sacristia, né? Né? Quase que um lugar de despejo, onde vão se acumulando objetos desnecessários. Pede-se aos ministros e ordinários da comunhão que cuide ou encarregue alguém de zelar pela limpeza da sacristia, como também da organização dos armados, gavetas, etc. Lembre-se que a sacristia, antes ou depois da celebração, não é lugar para conversas altas e risadas. Pois é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque, nossa senhora, aquele alvoroço da sacristia. Começa com o padre e termina no coroinha, né? Todo mundo está no meio entra no baile junto, né? Então, assim, né, fazer o quê, né? Então, gente, tomar esse tipo de cuidado. Saber, assim, né, quando vocês assumirem, né, como o padre disse, não tenham medo da sacristia. Às vezes, nas comunidades maiores, até já tem um funcionário que é pago para fazer esse tipo de limpeza. Eles organizam. Mas, normalmente, nas nossas comunidades, somos nós mesmos. Então não pense quem que vai limpar. É você, ministro extraordinário da Comunhão da Esperança. Ou pelo menos vai orientar ali como fazer. Não tenham medo de abrir as portas dos armários. Vocês podem levar susto com aranha, com lagartixa, não sei o que mais tanto, né? Mas não tenham medo de abrir essas portas. Ali vocês têm que ter o conhecimento do que tem, do que não tem, o que presta, o que não presta, né? Às vezes tem aquelas imagens também bonitas, mas assim, não sei usar, por que está ali? Já aconteceu isso também, né? Por exemplo, né? Tinha comunidade que tinha, vamos supor, São Miguel como padroeiro, mas não tinha imagem do santo, só assim, às vezes um desenho de michuruca lá, né? A outra comunidade tem, né, na sacristia, guardada e formada a imagem de São Miguel, tá lá, foi feito preso, coitado, né? Gente, não custa ter sensibilidade, né? Não é? Por que nós não podemos fazer uma doação para outra comunidade? Isso gera comunhão. Isso é importante para as pessoas. Olha só que bonito, né? Conforme o tamanho da distância da comunidade, poderia promover uma procissão. Daquela comunidade que está doando até a comunidade que vai receber. Se a casa for mais distante, né, promove, sei lá, uma carreata, uma carroçada, não sei que instrumento que eu uso, né? Desde camarada, né? Sofrer também um pouco, né? Entende? Tudo isso gera o quê? A piedade popular. E isso, assim, a gente tem que tentar usar a nossa criatividade. Até que horário que nós podíamos ir mesmo? Não, nem deram horário para vocês. Não. Estão lascados e tal, né? Fazer o quê, né? É às 5, né? Que às 5 no grupo dos mestres. Às 5 para meia-noite. Deus me livre. Não sei do que vai ter livrar, viu? Mas de mim não vai. Então... Muito bem. Capítulo 6. Não, eu tenho que ir um pouco antes também, né? Sossego que eu deixei minha palavra, eu também tenho que ir, senão o povo lá me dá um corridão, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Que tipo de culto é devido ao sacramento da Eucaristia? É devido ao culto de adoração, reservado unicamente a Deus. E isso é importante nós orientarmos o nosso povo. Porque, gente, nós, como católicos, somos um povo que ama rezar diante de uma imagem. Isso não é errado. As pessoas, né, amam ajoelhar-se diante das imagens. Isso é um gesto de piedade, não é errado. Agora, a partir do momento que eu, né, me ajoelho diante de uma imagem, essa imagem é Deus, isso é errado. Isso é idolatria. Deus só tem um. As nossas imagens são referências
de objetos que nos remete o pensamento para Deus. E eu trabalhei no santuário diocesano de Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora, gente do céu. Ali, principalmente, o tempo de novena, do dia 3 até o dia 12 de outubro, é uma loucura. E assim, você via cada coisa, por exemplo, as pessoas chegavam lá diante do altar, né? E colocavam a mãozinha na santa, e choro, não sei o que. Como que eu ia dizer? Levante daí, não vai ficar ajoelhado aí, né? Não tem como, né? Eu não sei o que se passa no interior daquela pessoa. Mas assim, né? Entendem? Isso tudo nós temos que ter essa orientação. E nós temos que saber essa diferenciação, né? E, na verdade, também ensinar as pessoas. Como eu disse, né? Eu não tenho problema nenhum me ajoelhar diante das imagens e rezar. Eu sei que ali, né, não estou cometendo idolatria, sei que aquilo lá não é Deus. E eu aprendi desse pequeno em casa. Se tem uma herança que eu recebi de minha mãe, é a fé de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, né, eu sei que é mesmo a Virgem Maria, que é mesmo o Deus, só apenas com títulos diferentes. Eu sei tudo isso. Mas eu sei também a minha história de fé, né? Pessoas que conseguiram tantas graças diante de Deus pela intercessão da mãezinha, né? E minha mãe, nossa senhora, coitadinha, né? Mas ela tinha uma imagem, porque a imagem da Nossa Aparecida, apesar de eu amar, ela é feia por natureza, né, coitadinha, né? Porque, claro, você pega uma imagem da Nossa Aparecida e pega uma imagem só de Fátima, quem que é mais bonita? Pois é, né? Coitada, é tudo trouxinha, encidinha, não sei o que mais, tudo, né? Mas minha mãe tinha uma mais feia ainda, né? Porque ela tinha uma desse tamanho de plástico, uma purpurina, né? Meu Deus do céu! Mas ela levava aquela imagem, tudo que canto que ela ia, né? É a imagem de uma velhinha, né? A gente pegava aquela imagem, levava 3 dias para tirar, né? A purpurina, que eu não sei como é que eu podia ter tanto, né? Eu acho que a imagem reproduzia aquilo, né? Mas assim, né? Puxa vida, é fé nosso povo. É fé em Deus, né? É a fé na mãe, né, que Deus nos deu. Então tudo isso, né, a gente às vezes tem que tomar cuidado para não destruir a piedade popular. Isso é sagrado, é do povo. É claro, corrigir os excessos, sem dúvida, né? Mas assim, né, não destruir aquilo que pertence tão nobre ao povo, né? É a situação, né? Então, culto devido somente, né, a Eucaristia é um tesouro inestimável, não só a sua celebração, mas também o permanecer diante dela, fora da missa, permite-nos beber da própria fonte da graça. A adoração ao Santíssimo Sacramento leva os cristãos a reconhecer a admirável presença de Cristo, que nos convida à união cordial com Ele, favorece de modo excelente o culto espiritual e verdade, o que lhe é devido. Então, aí que nós começamos lá no início do dia de hoje, né? O ministro extraordinário da comunhão, ele tem não só por obrigação prestar adoração ao seu Senhor, participar da adoração, como também promover, convidar os outros. Já aconteceu em capelas, em igrejas, não estou dizendo que vai acontecer aqui, né? Que parece os grupos dos ministros de jornada da comunhão e da experiência, um grupo fechado. Hoje é a adoração dos ministros de jornada da comunhão, somente para eles e com eles. Gente, é errado isso. Se os ministros vão promover, ótimo, parabéns para vocês. Mas faça um convite para que toda a comunidade participe. E o nosso povo, na maioria, ainda não descobriu o valor da adoração. Se a gente está no momento ali tudo mais, claro que eles participam tudo mais, né? Mas veja, a gente convida para adoração, né? É o mesmo grupinho que vem sempre, né? Ele tem dificuldade de entender tudo isso. Mas nós temos que acreditar, e promovendo, e rezando, tudo mais, né? Quem pode expor o Santíssimo para a adoração? O mestre pode fazer exposição do Santíssimo Sacramento, tanto a simples como a solene. Não lhe é concedido, entretanto, o direito de dar a bênção com o Santíssimo, que cabe exclusivamente aos ministros ordenados, ou seja, diácono, presbítero e bispo. O que nós estamos falando, né? Porque tem adoração, conforme a comunidade, se tem o ostensório. Você sabe o que é ostensório? Conte para mim o que é. Você já sabia, então eu quero saber. Quando nós colocamos a hóstia consagrada ao povo. Ô Senhor da glória, né? Eu fiquei passando um objeto também. Então, o ostensório é justamente isso, né? Onde a gente coloca aquele objeto mais bonito, mais, é tipo uma lupa, e ali vai a hóstia. Então, gente, nem todas as comunidades têm. E às vezes umas comunidades tem uns tão jaguarinho que é melhor que nem tivesse, né? Mas em todo caso, né? Se acaso não tem aquilo lá, então o que vai ser adorado, né? Que vai ser colocado, né? O corporal. Falando em Eucaristia, sempre se fala em corporal. Assim vai ser aberto o corporal,
Você tem a menorá. O que é menorá? Você sabe o que é isso? É um negocinho assim, com tipo 7 braços para colocar vela. O ideal é colocar a menorá. Se não tem menorá, coloca 2 velas. Pelo menos uma tem que ter, pelo amor de Deus, né? Então tem que ter. Se não tem o ostensório, então o próprio cibório, porque não precisa abrir o cibório. Então aqui é o momento de adoração. Se tem o ostensório, então olha com todo cuidado, vem para cá, né? Tira, coloca a hóstia maior na lupa, deixa o ostensório aqui, guarda novamente o cibório no sacrário. Então ali procede a adoração. Isso o ministro pode fazer. O que o ministro pode fazer é a hora de dar a bênção, porque isso ainda não compete ao ministro, sabe? A gente canta tão sobre... né? Então ali, né, pode até rezar, não venha se intrometer na bênção, viu? Então ali, esse é reservado quando tem o padre, o diácono. Mas se eu não tenho o padre, o diácono, o bispo, né? Então você reza as orações e guarda o Santíssimo como você pegou, na mesma dignidade, na mesma nobreza. Tá? Mas é importante esse promover, porque às vezes as pessoas dizem, nós temos nós temos nem o acessório, que não adianta fazer adoração, né? Mas nós estamos adorando a Jesus, não o metal, apenas esse ostensório é próprio para esse momento de adoração. E também as comunidades que fazem adoração, e tomara que todas façam, né? Com o tempo também se digna a comprar esses objetos. É importante, tá bom? Terminada a adoração, guarda o Santíssimo, Quais as orientações e adoração deve seguir? Durante a exposição do Santíssimo, dedique-se um tempo conveniente à leitura da palavra de Deus, aos cantos eucarísticos que afirmam a presença real do Senhor, às preces e à oração silenciosa. Diante do Santíssimo exposto, a comunidade é convidada a vivenciar as 4 dimensões da oração: adoração, ação de graças, pedido de perdão e a súplica. Também pode rezar a hora santa ou recitar o terço. Valorize o silêncio e a oração contemplativa. Pois é, gente, mas assim, vejam, seria interessante se a gente pudesse usar o terço para os outros momentos. Porque ali, né, depois é uma coisa que parece, né, que a gente não sabe adorar, né? Então vamos rezar o terço, né? E eu sou apaixonado pelo rosário, não estou falando mal do terço. Mas é que daí sempre o caminho mais fácil, sempre aquele estranho, né? Porque vejo as pessoas, e quando eu falo pessoas, não penso que estou falando dos outros, estou falando de nós, que também somos pessoas. Às vezes tem dificuldade em ficar no silêncio, tem dificuldade em falar com Deus, tem dificuldade em ouvir a palavra de Deus, mas isso é uma questão de costume. Se a gente começa também a praticar, você também, né, vai entendendo um pouquinho, vai descobrindo o valor. Então, não desprezar isso, porque eu sei que é mais simples, né? Gente, vamos fazer uma adoração, o grupo lá pega, reza o mistério, reza outro, tudo mais, né? Nossa Senhora, né? Mesmo pro terço, as comunidades onde tem assim, uma devoção bem grande a Nossa Senhora, para valorizar o terço, pode até fazer a chamada, né? A oração das 1000 Ave Marias, né? A Ave Maria não acaba mais, né? E aqui dá para envolver todo mundo, né? Todas as comunidades, puxam um rosário, tudo mais, mas isso aqui depende de cada realidade, né? Às vezes a comunidade tem 6 pessoas lá, né? Deve ficar complicado, né? Porque, né? Então cada um conhece a sua realidade. O que é genuflexão? Muito bem. Jesus se faz presente na Eucaristia, tanto na celebração da missa, como nas hóstias consagradas que ficam guardadas no sacrário. É exatamente esse motivo pelo qual, ao entrarmos numa igreja e ao passarmos diante do sacrário, fazemos a genuflexão. O que é a genuflexão? É esse gesto assim, né? Isto é genuflexão. Isto assim, né? Não sei o quê. Isso não é genuflexão. Isso que dá a impressão que ele está querendo cagar, né? Ele não sabe como fazer. A inclinação é isto aqui. Não é assim, né? Inclinação é isto aqui. Diante de Jesus, quando nós estamos, por exemplo, numa entrada, numa procissão, se tem o sacrário como tem aqui, então se faz a genuflexão. Se acaso tem uma capela, né, o sacrário fica na capela do Santíssimo, se faz a inclinação. Uma das irmãzinhas aqui, ela perguntou para mim, assim, padre, eu estou com um problema de saúde.
Eu tenho dificuldade por causa da minha perna, isso que mais, fazer tratamento, ou pode ser um problema temporário, ou pode ser um problema permanente também, né? Gente, não é para nossa a pessoa, né? Imagina assim, né? A pessoa está com uma dificuldade que ela vai quase chorar para poder, né? Abaixar e daí para levantar. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né? Gente, esse tipo de coisa não convém fazer. Então, se você está com dificuldade de saúde, mesmo, né, que o outro, normalmente a gente entra em dois, né, mesmo que o outro faça uma flexão, você faz a inclinação. É preservar a tua saúde. Não é feio. Não é feio é você tentar fazer uma coisa e fazer os dois, né? Ah, como eu consigo fazer uma coisa, você faz de qualquer jeito, né? Não, isso é feio, né? Mas uma inclinação, como ela deve ser feita, isso é digno. É isso, né? Esse tipo de coisa. Claro, olha para a saúde. O ideal, diante, né, do onde tem o Santíssimo, é sempre a genuflexão. Agora, se você tem um problema de saúde que não consegue, problema de saúde, aí você faz inclinação. Agora, se você não tem problema de saúde, não fique pongueando por aí, né? É genuflexão e pronto. Simples assim. Tá bom? Eita, mundo, né? A palavra genuflexão vem do latim genuflexione, oriunda do genuflexere, que significa dobrar o joelho, ajoelhar, adorar. Diante do Santíssimo Sacramento, faça a genuflexão, isto é, dobrar o joelho direito. Quer esse seja um tabernáculo exposto, quer a genuflexão exprime respeito e adoração. Que o mestre demonstre sua fé em Jesus presente na Eucaristia. Faça a genuflexão diante do sacrário com calma e zelo, sem afobação e sem exageros. Seja simples, mas profundo. Aquilo que o padre falou, né? Meu Deus do céu, às vezes eu tentei, né, cadendo, fazer genuflexão, erguer as mãos para cima e ser benzendo, não sei quantas vezes. Gente, vocês, assim, entendam o seguinte. Quando nós estamos numa celebração, nós estamos nos chamados gestos rituais. Não são gestos devocionais. Gestos rituais, eu tenho que fazer aquilo, tem que ser feito. E só aquilo. Quando eu exagero, né, quer dizer, eu chamo atenção para mim. E quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer é Jesus. Se eu estou parecendo mais que Jesus, quer dizer que eu não entendi direito a coisa ali, né? Muita coisa já aconteceu nessa vida, então por isso que se faz, né? Como se faz a genuflexão? Com a cabeça e o tronco bem direitos, leva-se a perna direita um pouco para trás e dobra-se o joelho direito até que toque o chão, exatamente ao lado do calcanhar esquerdo. A genuflexão faz-se pausadamente, levantando-se logo que o joelho toque o chão. Não se inclina a cabeça, nem nos devemos benzer durante a genuflexão. É aquilo que o padre falou, né? Então, a genuflexão é isto. Não precisa ficar se benzendo, levando para o céu, não sei o que mais, glorificando a Deus, né? É um gesto litúrgico. E esse é o gesto litúrgico. Se você, por exemplo, está no momento sozinho na igreja, né? Você quer ficar ajoelhado, com as mãos para cima, em sinal de penitência, veja, é uma dedicação tua, é uma devoção tua, uma penitência tua. Mas isso não é um gesto litúrgico, é um gesto devocional que você está fazendo. E assim, de Nossa Senhora, também essa senhora já veio a falecer, né? Eu também trabalhei em Piraí do Sul, né? Aí, tinha uma senhora que era impressionante. Meu Deus, como é que ela podia, assim, ficava assim, ela ficava mais de uma hora ajoelhada com as duas mãos. Eu não consigo fazer isso. A simplesmente ajoelhar até que fica, mas com as duas mãos sem chance, né? Então, puxa vida, assim, olha, a gente olha para aquilo e é um gesto devocional, piedoso da pessoa. Você não vai, você não para com as mãos abertas, não é missa, é onde que ela está fazendo sua oração particular diante de Deus. É diferente, por exemplo, né, nós entrando numa missa, um começa, não sei o que, né? Pelo amor de Deus, né? Vai se equilibrar primeiro, né? Depois a gente conversa. Oi. Na comunhão. Às vezes está no meio da igreja, e os meninos passam perto da gente para dar a Eucaristia lá para trás. Que gesto a gente deve fazer nesse momento? A gente está esperando para ir na fila da comunhão na frente. Nenhum. Fica assim quietinho ali, porque, veja, o senhor já está postado lá, porque o senhor alguém está lhe servindo lá na frente, né? Aquele que está passando lá do senhor, ele também está com respeito para levar os que estão mais à parte de trás, ou da frente, conforme a gente enxerga a igreja, né? Porque senão vai ficar uma bagunça, né? Todo mundo se ajoelhando, não sei o que mais, né? Então o momento da comunhão é isso, é a distribuição, né? Da função dos ministros, diáconos, padres, se distribuir pela igreja para a igreja. Ele só vai lá atrás, ou lá na frente, como eu quero chamar, né? Para facilitar a vida do povo, para não demorar tanto também. Mas o gesto fica
na fila. Se estiver sentadinho, né, já estiver comungado, ajoelhado, permanece sentado, permanece ajoelhado, bem bonitinho. Muito bem. Cabe ao ministro fazer promover oração, nós já vimos também. Rito da exposição do Santíssimo. Veja, agora, página 60, ela já começa a ensinar coisas bem práticas do ministro. Então, eu não sei saber, eu não sei fazer, ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo. Mas a partir do momento que a gente vai lendo, né, reunido o povo, o ministro aproxima-se do altar ao som de um canto apropriado, o cibório ou o extensório é colocado sobre o altar, em seguida o ministro reza 3 vezes, graças, louvor e silêncio a todo momento. O povo responde. Se a exposição for com o ostensório, o ministro incensa o Santíssimo Sacramento e se retira. É claro, né, para ser incensado, ele tem que ter turíbulo, né? O que é turíbulo? É aquela bolsinha quente, né, que pega fogo, né? Pois é. Então, a maioria das comunidades não tem. A maioria das comunidades também não é uma regra que tenha que ter para que se faça a exposição. Mas aonde que tem esse instrumento, é importante também que ensine, é isso aqui daí, vejo de trabalho para os coroinhas e acólitos. Né? Porque se vocês ensinarem bem, a piazada gosta disso. Sabe, se sentem valorizados. E é claro, gente, você não pode esquecer que aquilo é fogo. Sabe, não vamos, se não pegar alguma coisa, aquilo vai queimar, vai tirar o corpo ou não, né? Queima a roupa e tudo mais, né? Não esqueçam disso, né? Porque, mas aquilo continua sendo fogo. Então eu já perdi várias casucas com vontade de matar o coroinha, chega para dizer, oh meu Deus do céu, a minha roupa, sou infeliz, né? Então tudo isso aqui, né? A aprender a usar. Então, se vocês se forem com o ministro e tudo mais, né? Olhem lá o que é o turíbulo, entendam como pegar naquilo, veja, não pega nele. A gente pega o quê? Nas correntes, tem 2 argolas ali, né? Então, tudo isso, gente, não se faz na hora. Tudo isso se aprende antes. É claro, na hora de você fazer a primeira vez, primeiro que ele pegando fogo, você vai suar, que Deus o livre, né? De medo, né? De ralo, não sei o quê, né? Quando fogo... uma vez eu vi, não sei, acho que foi do Sérgio, coitado, né? Na catedral, bem na hora que foram servir o turíbulo, ele me arrebenta uma corrente, né? E lá tinha um caldeirão, assim, nome que lá virou aquela brasa. Ele olhava para o Bruno, não sabia se, né, colocava incenso. Eu falei, filho, manda o turíbulo para lá, né? Vai dar ruim isso, né? Então, gente, acontece, é um material, um metal, pode estourar, tudo mais, né? Mas isso tudo por isso o quê? Se a gente deixar lá no depósito, meu Deus aonde, né? E depois vai fazer na hora sem olhar o instrumento, então a gente corre esse risco. Agora, se ele está sempre sendo usado, a gente está olhando também, né? Vendo se está tudo certo, não vai correr esse risco. É chamado um acidente de trabalho, mas boa parte do acidente de trabalho também pode ser evitado se a gente tivesse zelo assim com as coisas, né? Então, se não se furtar dessas situações, tá bom? Então, ali, né, adoração. Durante a exposição, as orações, cantos e leituras devem ser organizados de tal modo que os fiéis, recolhidos em fervorosa oração, se dediquem ao Cristo Senhor. Para favorecer a oração, usar-se-ão leituras das Sagradas Escrituras apropriadas no momento, breves exortações, que despertem maior estima pelo mistério eucarístico. Convém que os fiéis respondam a palavra de Deus através de cantos, e na adoração existem momentos sagrados, silêncio para oração pessoal. Isto aqui nós temos que reaprender. O silêncio. Porque nós temos a mania, né? Parece que se ficou em silêncio está faltando assunto. Não está faltando assunto, nós estamos conversando com Deus. E quando nós conversamos com Deus, então uma conversa de coração. Ele que perscruta o nosso coração. Então, né, quando forem preparar momentos de adoração, já prepare também momentos de silêncio. E se o pessoal dormir, acorda, né? De que forma? Por exemplo, né? Padre, eu coloquei 10 minutos para o momento de oração. A cada 3 minutos, você pega mais ou menos e incentiva o povo com uma outra pergunta. Então, vamos supor, né? Nós estamos usando a palavra de Deus que fala do perdão. Então, né? Vamos olhar o nosso coraçãozinho e ver, por exemplo, pessoas que, no meu entender, merecem o meu perdão. Deixa lá o pessoal meditar.
Depois, né? Será que eu, como cristão que sou, estou disposto a dar esse perdão? Deixa a pessoa meditar. E tem poucas assim, né, palavras, poucas assim, frases que levem a pessoa a pensar na sua atitude, se ela está ou não disposta a ter uma vida de acordo com aquilo que Deus nos falou. Então, queridos, aí, né, depois, né, ali tem todo o sentido da bênção, da oração e a reposição. O ministro extraordinário da comunhão repõe o Santíssimo Sacramento do tabernáculo. Faz a genuflexão enquanto o povo entoa o cântico final. Observação: na exposição do Santíssimo Sacramento, com ostensório, acende-se 4 ou 6 velas. Usa-se também o incenso. Na exposição do cibório, haja pelo menos 2 velas e pode-se usar o incenso. Quando você tem a menorá, que é esse instrumento que eu falei de 7 velas, é somente essas 7 velas. Aí não tem, né, as 2, o altar e tudo mais. Porque o menorá é próprio também para adoração. Mas a maioria das comunidades também não tem. Mas se acaso tiver na tua, não deixe de usar, né? Porque, pelo amor de Deus, tendo coisa e não usando, né? É complicado. Veja lá, capítulo 7. A comunhão aos doentes e idosos. O bom mestre abraça com entusiasmo o compromisso da evangelização. Não perde a ocasião de proporcionar um encontro de Jesus eucarístico com as pessoas. Vejam, então isso que nós falamos, né? O ministro, ele assume, quando assim recebe esse mandato, não somente a função de ali na igreja servir seus irmãos, mas também de visitar os seus irmãos nas casas, de proporcionar o alimento para os seus irmãos nas casas. Agora, como nós, na igreja, vejo como, né, nós manifestamos preocupação, mas padre, como que a situação, se ele pecado, situação e tudo mais, né? Essa mesma preocupação nós temos que ter com nossos irmãos nas casas. Vamos supor, né, uma pessoa que tenha vivido uma segunda união. Então, ela viveu uma vida inteira assim, será 30, 20 anos, tudo mais, né? Não é pelo fato de estar doente que ela vai receber a Eucaristia. Não é por esse fato, porque ela continua na mesma situação, né? Então ela, se não deixou de ter a união, talvez se não tenha mais relação, tudo mais íntima com o marido, né, com a esposa, tudo mais, devido à própria idade, mas é que não deixou a ocasião. Então tudo isso, gente, porque olha, às vezes os ministros prometem coisas que o padre não pode cumprir. Não, o padre aqui vai dar um jeitinho, vai liberar para a comunhão. Não tem como dar jeitinho. É coisa que vale para outro. Por que vocês acham? E se a gente fizer isso, a gente está assim, né, mentindo para a pessoa. E assim, o pior de tudo, está participando junto da mentira, né? Quais os cuidados deve ter o mestre com a Eucaristia quando leva aos doentes? Lá, página 64. O Santíssimo seja transportado à casa do doente numa teca ou em outro recipiente digno. Normalmente, assim, tem umas tecas que cabem, assim, pouca Eucaristia, né? 3, 4 unidades, né? E também não tem que levar pode ser uma só. Então, isso aqui, né? Porque às vezes, mesmo na casa, vai acontecer situações assim, que vamos supor que o filho seja doente. Então, o filho, às vezes, tem uma doença meio complicada lá e a mãe não pode ser do lado do filho. Então, aqui pode ser feito um trabalho com o filho e com a mãe. A mãe em si, ela tem saúde, mas só que pelo fato de ela cuidar do filho doente, ela não consegue ir na igreja. Então, veja, ela não é doente, mas ela está doando a sua vida em prol do doente. Então, é justo que também a mãe receba o Eucaristia. Mas veja, tem que ser bastante prudente, né? A mulher lá pode tudo que é lugar, menos a igreja, daí a coisa é diferente, né? Mas vocês vão ter essa percepção, sabe? Vocês mesmos vão ter o entendimento, o Espírito Santo vai falar através de vocês, e aí tudo, né? Agora percebo, né, que antes de tomarem decisão, é sempre importante, padre, olha, estou acompanhando uma situação de doença assim, o caso é esse, tem a pessoa que cuida do doente lá, tudo mais, né? Então ela não pode sair, porque o padre, a partir do momento que vocês falarem, porque quem que é? Nossos olhos, nossos braços, a comunidade são vocês. Então, claro, ele vai entender o que vocês estão falando e vai confiar naquilo que vocês estão falando também. Entende? Então, isto é uma situação. Tanto que, quando o padre vai visitar o doente,
Aí o padre não fica só no doente, o padre também atende a confissão da pessoa que está cuidando do doente. Não dá unção para ela, porque no caso não está doente, né? Mas atende a confissão.
Primeiro vocês vejam que a pessoa está pronta para depois falar com o padre. Aí o padre vai, o padre vê a situação e ele vai dizer, ó, pode trazer para ela, não tem problema. Ou, né, se ele perceber alguma coisa estranha, diz, olha, espera um pouquinho mais. Tá? E pelo padre, por exemplo, falar, né, espera um pouquinho mais, não tem que dar satisfação para vocês. Porque, veja, normalmente isso acontece dentro de uma conversa de comunhão. Então, uma coisa que a pessoa contou que ele não pode revelar, né? Eles sejam curiosos também, não tem nada, né? Tá? Pronto, simples assim, tá? Senão vira fofoca a coisa, né? Muito bem. Mais ainda, pode-se aproveitar da ocasião para uma reconciliação do enfermo ou idoso. Isso aqui é da nossa conversa. Então, se eu ver a oportunidade de fazer o bem, né? E às vezes o forrobodó está dentro de casa. Então, quando a gente percebe que pode ser feito, sim, vai tomar cuidado para não ser litrão, né? O doente contou lá que a mãe dele está brava, né? Eu vou lá, diz, a mãe está brava com o doente, né? Está brava com o doente, né? A minha sogra era assim, meu sogro. Eu cuidei dele até o último dia. E ela não cuidava, não lavava uma roupa dele, sabe? Daí, ela morava com nós. Como ele não queria morar com ninguém, vestir, sabe? Daí, ele estava no surto de dia mesmo, assim, sabe? Nós fomos visitar ele lá, né? De Bengali. Daí eu falei para ele assim: por que o senhor não vai com nós? O senhor nem comida não faz direito, né? Porque a pessoa deitar já. Daquele jeito. Aí minha mãe, né? Mas minha mãe tem que cuidar. Daí tá, peguei ele e falei assim: vamos morar com nós, né? Que lá nós estamos em 7 pessoas, né? Eu faço almoço, eu faço janta, eu faço café. O senhor come junto com nós também. Mas eu, minha filha, eu vou esperar Deus me chamar. Eu falei assim. Daí fomos embora, né? Com o marido. Minha mãe continuou lá. Lá um dia, a minha criança ligou para mim. Ligou para o pai dela estava nas últimas, não queria ir no hospital, dava de cama. Vamos. Falei para o meu marido, vamos lá ver. Vamos, não vai daquele jeito, não sei o que, né? Falei, vamos lá ver ele. Vamos. Chegamos lá, pai. Deus tudo. O velho não saía da cama, estava tudo mijado, sabe? A minha cunhada, que eu vou pegar, né? Tinha dado jeito, não, né? Falei para ela, você não levou ele no hospital lá para se recuperar ou alguma coisa, porque ele já estava fraco da cabeça? Aí ela falou, não, pai, tá bom, não sei o quê. Bom, me deixaram eu sozinho por lá, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ele levantou. Viu? Aí um atrás de você. Eu falei, quê? Tem uma atrás de mim aqui, mas eu não estou enxergando nada. Aí vai atrás de você. Bom, chegaram de lá, queriam buscar o criança, não sei o quê. Ele voltou para a cama de novo, mas não viu muito dele, tudo certinho. Daí, meu marido chegou e disse, nem pai, mas já tá bom, meu filho, tá bom. Tinha hora que ele voltava, sabe? Voltava normal. E eu peguei e falei, normal, não, então você não leva para o hospital agora. Porque ele estava fraco, ele tinha anemia, sabe aquela anemia toda, né? Falei, bora lá, o velho tomou, se Deus quiser que teve um bom lugar lá, tomou o remédio, tudo certinho, voltou ao normal, né? Levei ele para casa, fiquei cuidando dele assim, direto, dando remédio, dando trabalho, pra cá, cuidando. Aí o padre, olha, padre, eu vou falar a verdade, eu nunca tinha cuidado de pessoa assim, sabe? Ele estava com 75 anos. Ele falava assim, das minhas crianças, sabe? Que estavam indo para a escola, né? Violão, meio bom. Criança. E eu assim, seja. Falei assim, mas tudo nós vamos passar na vida isso aí. Seja do jeito que for, né? Eu vou passar, o senhor está passando isso, eu estou cuidando do senhor. E quem vai cuidar de mim é ela, a minha menina vai cuidar de mim. Um dia, se eu precisar.
casa, nem antigo, alugado. Daí ela disse, não fico aqui porque ele vai me matar. Eu falei, não, a senhora não vai matar, não. A senhora quer ir lá na cama, onde ele está? Vai conversar com ele? A senhora vê o jeito que ele não dá, a situação, né? Eu duvido, ele me levanta de lá e me mata. Pega a faca, ele não pode nem. Padre daí, ele dizia assim, cada falando que vai dormir, né? E eu estou reparando, escutando, né? Eu sou muito escutada. Escuto muito bem o Deus. Daí ele dizia assim, Bia, meu filho, não se preocupe, eu não vou te dar mais trabalho. Eu logo já vou. Daí eu dava risada ainda, né? Mas vai para onde eu vou? Eu falava, vou para ele, né? Mas vai para onde? Ah, tá bem pertinho. Só bem pertinho. Aí eu ficava olhando na minha cabeça. Certo vez está na hora de morrer, certo? Né? Não sei o que é. E eles eram encrencados com a minha sogra a vida inteira. Separaram, nós tiveram 8 filhos e eram encrencados. Tá? Aí eu ficava do lado de uma, do lado da outra. Eu não sabia de que lado que eu ficava. Eu falava que estava certo, né? Eu dizia, meu Deus do céu, que situação é essa? Aí quando foi para. Ele estava. Já estava acho que uns 3 dias. Ele passou mal mesmo, de verdade. Ele sentou, cara, coisa que ele não sentava. Caía de tanto fraquinho que ficou, demais. Sentou lá e disse assim, viu, filha? O que tinha que ser era para ser. Falei, que tinha que era para ser. Mas o que o senhor está dizendo? É isso aí. E daí deitado de novo. Aí eu fui e falei, minha mãe disse assim, essa história aí é que ela não foi conversar com ele lá, sabe? De certo que perdão do outro, não sei, né? Mas disse que ela perdoou ele do coração, nada, não sei mais. Eu só sei que dizer que, por último, que eu estava no hospital com ele, nenhum dos filhos queria ir lá ficar com ele. Vocês vejam como a gente, quando lida com famílias e assim, situação de doença, né? A gente pega apenas uma fotografia, aquele momento ideal, aquele momento que a gente está vendo, né? Mas as pessoas têm histórias. Então, e às vezes, gente do céu, são histórias muito dolorosas, assim, situações machucadoras, ofensas, desavenças, juras de morte e tudo mais, né? Então, por isso, entende como. E assim, filha, tem que ter muito cuidado para a gente não tomar partido, sabe? Aquele forte padre não sabia para aquela época, a gente nunca sabe mesmo, né? Mas e o ideal é justamente isso, né? Veja, não está ali para ser juiz, você está ali para escutar. E é claro, diante daquilo que se escuta, na medida das possibilidades, você vai orientando também, né? Muito bem, queridos, quando. Se a pessoa não aceitar perdoar, deve-se dar a Eucaristia? Estou na página 66. Se a pessoa estiver obstinada e não quiser perdoar, o ministro converse e reze com a pessoa, mas não dê a Eucaristia. Não pode receber a Eucaristia quem está com o coração empedrado, tomado pelo ódio. Vejam, isso aqui, olha, é aquela história, né? Você tem que primeiro ter essa intimidade para você entender o que a pessoa está falando, porque às vezes também tem situação assim, que e nós usamos termos, mas assim, que a gente entende, por exemplo, perdoar é esquecer. Quantas vezes nós já falamos isso e entendemos que nós estamos falando, mas na verdade tem certas coisas, a gente entende que perdoar não é esquecer, que você, né, conforme o que aconteceu, nós vamos levar para o cemitério. Nós não vamos esquecer, nem então como o outro esqueça também. Agora, perdoar o que é? É dar a volta por cima, é saber que, por mais que eu não esqueça, apesar de tal pessoa ter me feito sofrer, eu sei que ela é maior do que o seu erro. É justamente isso o tipo de perdão que Deus usa conosco. Porque nós falamos comumente, não, Deus esqueceu.
não esqueceu uma obra, mas só que ele nos valoriza mais que os nossos próprios erros. Então assim tem que tomar muito cuidado, gente, e por isso, né, que eu insisto, né, não tenho tanta pressa assim. Primeiro conheço, verdade? Como eu disse, cada caso é um caso, né? Mas quando a gente não sabe nada, tem que ter esse discernimento. A gente sossega um pouquinho, né? Ficar cansado, né, né? Outros também, né? Pode acontecer que o enfermo, o idoso, precise de uma reconciliação consigo mesmo. É verdade. Às vezes não é o outro que tem que perdoar, é perdoar a si mesmo. Quando se leva a comunhão, resta somente com o doente ou enfermo, aí depende muito também, né? Porque conforme for a família que a gente vai, a própria família faz questão de estar junto ali, participando, conforme a família, né? Às vezes é tudo meio da pá virada, né? A gente é um estranho no meio deles. E por ser um estranho, tem até medo da gente, né? Quanto mais se fugir da gente, melhor. Porque imagina se eu convido ele para vir na igreja e tudo mais, né? Então, uma coisa assim, né? Como saber se o doente quer se confessar? Perguntando ele, percebendo se ele tem condições de se confessar. É comum que o ministro, por iniciativa própria, levar o padre até a casa do doente, chegando lá, verificar que o enfermo não pediu e nem deseja se confessar, ou então não apresenta condições para se confessar. Isso que dá uma raiva, né, gente? Sabe? Não, porque tem que ir lá confessar. Até, a gente pergunta, mas está preparado? Tá. A gente chega lá eu vim atender o consultório, mas não quero confessar. E daí a gente só olhando para o doente, daí imaginando o ministro, né? Que ódio você, meu Deus, que raiva, né? Então, gente, é esse, né? Porque às vezes é você que quer que o doente confesse, mas tem que ser de liberdade. É o doente que tem que confessar. Agora também saber, né? Por exemplo, se o seu doente acha, sabe, está 500 anos numa cama, né? E não acha assim, não tem pecado nenhum, então também não tem, porque ele vai à Eucaristia, né? Mas vai você visitá-lo, né? Assim faz. O que fazer se o seu doente ou idoso necessário de confessar? Então você já sabe, vai atrás do padre. A unção dos enfermos é para quando o doente já estiver morrendo? Não. E tanto é verdade que antigamente se chamava extrema unção. E assim é tão verdade que isso, em uma determinada cidade que eu trabalhei, uma vez chegou o padre lá, no caso era eu, né? Fui lidar com o doente, quando eu cheguei, foi um berreiro da família. Meu Deus do céu, está acontecendo, ele vai morrer, meu Deus do céu, eu não deixo a morte, eu não sabia. Então, antes de atender o doente, o que eu tinha que fazer? Atender a família, né? Gente, calma, sossegue, né? Tem um padre veio rezar aqui, veio pedir a saúde, veio pedir a morte, né? Agora você tem que estar preparado, porque a pessoa tem 500 anos, tá velho, tá podre, vai pedir, vai morrer mesmo, né? Então tem, né? A gente tem que dar uma certa noção, né? Quanto tempo deve durar a visita? É aquilo que eu disse, né, gente? Depende muito, mas não fique perturbando o doente a tarde inteira. Sabe? Seja um breve, vai lá para. Eu pego sempre, eu nunca gosto de ir sozinho, né? Então, cada vez que eu marco assim, eu vou destacar o comunidador. Ministro, vem comigo, vamos lá, né? A visita do médico, é visita do médico mesmo, médico da alma, né? Então, a pessoa quer confessar, tem pessoas que quer contar história, quer contar tudo mais, vai demorar mais, né? Agora, confessei os pecados, tá? Eu fico olhando, tem certeza que mais nada? Sabe o teu passado lá? Gente, não vou ficar torturando a pessoa, pelo amor de Deus, né? E nem compete a mim fazer isso. Quer dizer, o que ela lembrou, lembrou. O que ela omitiu por esquecimento, daí não é perdão, não é culpa dela. O que ela omitiu por vergonha, daí quem mandou ser sem vergonha, né? Também, né? Não sou eu que vou julgar, né? Que leitura bíblica pode ser lida junto com o doente? Veja como, aqui vai apresentar depois, né? A pessoa que cuida do doente também pode comungar? É aquilo que eu disse para vocês, né? Depende da ocasião, não é que todo mundo tem que comungar. Como se organizar para que os mestres consigam atender os enfermos? Uma proposta poderia ser a seguinte: cada mestre deveria ter 2, 3 ou 4 enfermos ou idosos, a quem presta uma assistência permanente. Aliás, em muitos lugares isso já é feito, normalmente já é feito. Tome cuidado para não tomar posse dos doentes. Eu tenho 5 doentes, então o ministro não tem nenhum. Não, esses 5 são teus. Não são teus, tá? Reparta um pouco. Deixa os outros fazer a parte deles. Eu sei que os doentinhos se acostumam com a gente, né? Deixa o outro pegar confiança, é a mesma coisa, gente, é normal, né? Mas cuidado, porque às vezes a gente e não é um sentido maldoso, né? É um sentido de amor. Não, mas eu gosto dos doentinhos, eu acostumei com eles, né? Isso não impede que você também outra vez vá fazer visita para eles. Não é porque, eu não vou fazer visita, eu demoro para você. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Então, deve saber toda essa parte. Como tomar conhecimento sobre os doentes da comunidade?
Então, aqui é aconselhável, comece a trabalhar em comunhão com os agentes da Pastoral da Saúde, apostolado da oração, zeladores de capelinha, legionários de Maria, né? Vicentinos ou outros que têm contatos com as famílias. A vida que traz colaboradores avise os doentes sobre que pedem comunhão. E às vezes acontece sim também. As próprias famílias vêm da secretaria paroquial, né? Tem como visitar lá, tal pessoa está doente, então o padre que vai normalmente delega com isso, né? Vai lá, faz uma visita, entenda a situação, como é que está funcionando. Veja que agora na página 69 começa o ritual da comunhão dos enfermos. Então aqui vocês vão lendo, vão aprendendo. Veja, né? São situações ali na página 70. Breve leitura da palavra de Deus. Não são todos os textos, é apenas um deles. Então, né, cuidado também, né? Lembra, se a gente não dá nem sermão, homilia no culto, né? Não vai dar homilia de sermão lá para o doente, porque, né, o culto já está doente, né? Pelo amor de Deus, tenha compaixão. Sagrada Escritura, depois, né? Todos os doentes respondem breve, daí mais um, né, menor ainda, o viático, leitura breve da palavra de Deus. Então tudo isso, né, gente, vejo aqui, né, na página 75, tem a preces pelo enfermo. Isso aqui, conforme a situação pode fazer, conforme não, vocês mesmos vão tendo esse discernimento, porque às vezes as pessoas doentes assustam quando escutam o nome deles. Por exemplo, que pedem, Deus, pela Dona Maria que está doente, você, opa, é o meu nome, quer dizer, já está dominando a minha alma, né? Então nós temos que tentar ver esse tipo de coisa, né? Como enriquecer a celebração? Anteriormente vimos os ritos, agora apresentamos umas sugestões para o momento de celebração dos ritos. Então aqui são sugestões, vejo muito carinho e tudo mais, né? Mas assim, leve sempre em consideração quem vocês estão visitando. Às vezes é possível fazer, às vezes não é possível. Veja como isso aqui, o nome já diz, né? Como é que diz, né? Como enriquecer a celebração, mas não precisa ser enriquecida, né? Porque tem casos de que a pessoa está mal. Agora mesmo, ontem, eu estava na festa da Rosa de Lima, de uma comunidade minha, chegou um dos meus companheiros da evangelização, o diácono, Padre do céu, eu levei comunhão com uma senhora hoje, eu passei um apuro para ela, porque não consegui engolir. Sofreu, mas olha, ele disse, não sei, né? Mas sofreu mesmo, não tinha condição. Até que ela chamou Nossa Senhora, engoliu, né? Eu falei, mas gente, por favor, cuide, né? Veja, nós não vamos sacrificar o nosso povo. Veja, não é você não querer dar a Eucaristia, a pessoa está tendo dificuldade, às vezes a pessoa já sofre o alimento, então, né? Calma lá, né? Vai lá, continue sendo você a Eucaristia na vida da pessoa. Mas assim, né? Esse negócio a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter essa certa noção do que pode e não pode, né? Então, né? Lá na página 80. Quais cuidados ter quando visita um doente no hospital? Ao visitar o doente, permanecer no apartamento, quarto de enfermaria e não nos corredores. Conversar em voz baixa, assuntos agradáveis e interesses do doente. Porque assim, senão a gente chega, nossa, a senhora está quase morrendo, né? Assim a gente dá uma desgraça para o doente, né? Ou na enfermaria, nossa, como está morrendo ao redor, será que o próximo é você? Sabe? Assim, ter um discernimento das coisas, né? Por exemplo, né? Aqui na página 80, o que você deve dizer ao doente? Não falar do aspecto exterior do doente. Aquilo que ou aquilo que eu digo, às vezes o coitado está fedendo, né? Mas está fedendo pela doença, não, né? Nossa, a perna está podre, nossa, vai morrer. Evitar fazer afirmações sobre a doença, não fazer perguntas incômodas, principalmente sobre os sintomas, não dar conselhos médicos, nem se fazer psicólogo. Exemplo, tenha paciência. É o mesmo que dizer, seja masoquista, né? Não manifestar sentimentos de piedade, coitado de você, né? Quando te conheci você jovem, né? Agora está virada a casqueira, né? Mas logo você descansa, logo você morre, né? Sabe? Então certas coisas assim que a coisa vai se complicando, entende? Então ali na página 83 vai já dar orientações bem concretas sobre como fazer a celebração ou culto dominical. Então, como eu disse para vocês, queridos, vocês não estão sozinhos. Esse aqui é um material assim, exclusivo para vocês.
Então, com carinho, né? Leiam, percebam o que não foi entendido, saibam anotar no lugar à parte, né? Assim, para não se perguntar, não, onde é que está isso, né? Eu não gosto muito de, eu sou contra riscar livro, sabe? Vai ter gente que gosta, né? Mas eu gosto de fazer assim, por exemplo, né? A página 83, parágrafo 2, lá, eu não entendi essa palavra. Então eu anoto a página e o que eu não entendi. Porque depois eu posso perguntar para alguém, olha, lá no manual tal, por passo mais, né? O que diz isso? Porque a gente não quer que ele tem que saber tudo, né? Mas a gente pode aprender tudo, né? Então, as orientações, aprofundar as leituras, para saber preparar, né? Aqui, né, tem na página 89, mais uma vez, né? A homilia não é do mestre, né? Então, né, não se preocupe com isso, porque as pessoas ficam assim, nervosas com isso. Quem que eu vou falar, né? Não, calma, não é você que vai falar, né? Sossegue. Ali, por exemplo, né, ensina a fazer a Lexio Divina, na página 90. Isso é muito importante, queridos, para nós que trabalhamos com a palavra de Deus, trabalhamos com as pessoas, orientação para as coisas de Deus, o ler, meditar, a oração, o contemplar, discernir e agir. É claro que você vai entender que uma Lexio Divina você vai fazer em 5 minutos, né? Você vai ter que reservar um tempo maior. Mas isso aqui é uma riqueza muito grande. Como tem gente que é apaixonada pelo terço, não vive sem o terço, que bom que é assim, continue assim. Quando nós descobrimos o valor da Lexio Divina, ou seja, da oração pela palavra de Deus, a gente não consegue ficar mais sem. Porque o que é? É o nosso próprio alimento. Tá bom? Aí no capítulo 9 nos traz a celebração da Santa Missa. Antes de mais nada, é bom salientar, página 93, que se espera do ministro do exemplo quanto à sua participação da Santa Missa. Seria triste se o ministro, vamos supor assim, né, uma matriz que tem missa praticamente todo dia, no final de semana mais de uma missa ainda, né? Se o ministro, porque não está escalado em tal missa, não vou. Parece-se uma coisa absurda, mas infelizmente isso acontece. E daí, quer dizer, eu fico pensando, mas quem está fazendo como ministro da Eucaristia? Se parece que daí, né, se não está eu na fila, né, ou não sei se é para pressionar o coordenador, né, se não fosse, não me estará. Mas não tem só você, tem os outros, e todos têm que passar também, né? É simples assim. Ali, né, chegar com antecedência, ter as mãos e unhas limpas, verificar a quantidade de hóstias consagradas, se encontra no sacrário. Se não houver hóstias suficientes para a celebração, preparar os cibórios com as hóstias a serem consagradas. Importante aqui, sabe, eu não sei se vocês já viram um pacote partido, como é que é? Um pacote mesmo, né? Gente pegar para grande, como fosse um arroz com feijão, porque ali vem muita partícula quebrada. A quebrada se descarta, tá? Assim, tem alguns lugares, que não é o caso da minha paróquia, apesar que eu não posso reclamar dos meus ministros também, de alguns pelo menos, né? Mas, assim, eles têm um zelo para ajeitar o cibório que é impressionante, parece que contaram, não sei como é que faz aquilo, né? Mas é muito bonito. Então, gente, cuidado, né? Vira um papatão lá inteiro, tem muita partícula, muita pozinho de trigo, né? Aquilo não vai ali. Então, esse aqui é o zelo de vocês. Então, se cuide. E não, eu já estou terminando aqui, porque daí tomar um café e já vou embora também. Só não quer. Muito bem. Deixar, o que é credência? Vem essa mesinha pequenininha, pode ser de várias formas, né? Então é ali que se prepara tudo, é ali que deixa tudo, não deixa nada em cima do altar. Preparar as galhetas com vinho e água, é importante lavar as galhetas, sabe? E assim, inclusive, né, colocar, por exemplo, né, questão de vinho suficiente. Não sejam jaguar, porque alguns sabem, né? Não, o padre vai usar o tantinho de vinho, se coloca a galheta sem problema. Tá com cara, não façam isso que é pecado, vinha do padre, não de vocês, tá? Então assim também lavar aquilo, né? Porque aquilo se cria uma careca, um negócio. Uma vez eu coloquei assim, aquele negócio começou a cair. Meu Deus, que diabo que é isso, né? Eu falei para mim, nossa, se eu morrer, eu volto só para lhe perturbar, né? Vou descolar viva. Então, né? Preparar o cálice, preparar base. Claro, gente, isso tudo, essa preparação. O padre Luir, ele vai assim, providenciar um dia
do encontro, na prática, vai lá na igreja, vai mostrar tudo que é paramento, tudo que é utensílio, vai mostrar como se prepara e tudo mais, né? Vocês no primeiro momento, né? Depois vocês vão esquecer tudo, né? Mas não tem problema, porque daí quando vocês começarem a fazer, vocês vão reformar. E aí, se errarem uma vez, na segunda vocês não erram mais. Então, assim, tenho isso, né? Mas não tenham medo, gente, a pior coisa, a função de vocês é de alguém que tem que saber. Se vocês se esconderem um atrás do outro, vocês não vão aprender. Então, não tenham medo da sacristia, né? Providenciar tudo, olha, aqui providenciar cadeia suficiente, por exemplo, né? A gente está acostumado na nossa capela, lá, sei lá, tem só o padre. Então tem a cadeira do padre lá, daqui a pouco vai o padre, vai aparecer outro padre combinado, vai aparecer um diácono, não sei o que mais, né? A gente está vendo que ele tem que colocar, mas cadê quem vai colocar, né? É vocês mexam, né? Sejam atentos àquilo que está acontecendo. Qual é a função do mestre durante a celebração da missa? Olha só, manter silêncio. Já pagando depois. Sabe o que irrita? É assim, vou botar mais um cerejinho, né? Todos nós temos que ter discrição, porque, né, nós estamos realizando um ofício sagrado. Às vezes o ministro esqueceu não sei do que lá, e dele quer que outro ministro entenda. Aí ele começa a dizer, ei, meu Deus do céu, aquilo lá, né? Vá lá e faça você. Monte que mandou esquecer, né? Então os outros têm como adivinhar o que eu estou falando. E a gente acha que a gente estimula tão bem, né? Então você atrapalha toda a celebração. Ou mesmo na hora, né, às vezes tem um meio dormido lá na hora do sacrário, né? Meu Deus, todo mundo, o que der, a missa já acabou, né? O professor já chamou a atenção de todo mundo, né? Parabéns, parece. Péssimo trabalho. Muito bem. O mestre pode ajudar na preparação, página 96, na preparação das ofrendas. O mestre pode receber o cibório, como também as galhetas, como a água e o vinho, vindos à procissão das ofrendas. Na apresentação das ofrendas, o presbítero preside, se dirige ao altar, que pode ser preparado por ele mesmo, pelo diácono, preferencialmente pelo acólito ou pelo mestre. Isso tudo porque, veja, o que está falando? O transporte, né? Ali da credência para o altar. Isso aqui é trabalho coroinha. Mas se não tem coroinha, vai os coroão mesmo, né? Então, vai vocês. Agora ali vai manejar, né, tudo ali no altar, não sei o que, abrir isso, abrir o... Não, isso aqui é trabalho do diácono. Ou se tem acólito instituído aí do acólito também, né? Mas se você não for tiver o diácono, é do padre mesmo. Porque daqui a pouco o mestre está. Eu sei que lá na Patagônia acontece, né? O padre, faz isso, né? Um monte de preguiça, né? Vocês têm, né? Cada um tem que contar, né? Muito bem. O mestre pode ajudar a elevar o cálice do por Cristo, com Cristo, em Cristo? Não. Somente os ministros ordenados podem tomar a hóstia e o cálice de elevação no final. Isso aqui, né? Eu sei que lá na Patagônia também acontece isso, né? Mas não é trabalho de vocês. Não é trabalho de vocês. Ou mesmo, né? Ou o mestre pode ajudar o padre a rezar a oração eucarística. Às vezes o cara está cansadão, né? Meu Deus, vai tomar dormir, né? Mas não, mas acontece isso, né? Não fazer o quê, né? Então só para vocês saberem, né? Se acaso alguém pedir para vocês, então vocês não privilegiados, vocês estão fazendo errado. Só para deixar bem claro, né? Tá bom. O capeta agradece. O mestre pode comungar sozinho, nós já vimos que não também. O mestre pode purificar os vasos sagrados, na página 97. A purificação do cálice simbólico seja realizada preferencialmente da credência. Preferencialmente, quer dizer que tem que ser. Embora possa, também pode ser realizada no altar pelo presbítero, diácono ou pelo acólito legitimamente instituído. Quando se fala acólito aqui, queridos, não está falando do coroinho que nós usamos, sabe? O coroinho que ela veste preta e branca, né? Acólito, por exemplo, é um dos ministérios antes do diaconato. Por exemplo, o seminarista já foi acólito, diácono já foi acólito, o padre já foi acólito. Então a gente tem um ministério antes, é instituído. É desse acólito que está falando, não é do que lá, coitado, é que você pegar o que é o sagrado, né? E nem deve, né? Então tudo isso, né? Onde os mestres devem permanecer durante a missa, junto ao povo ou no presbitério. O diretório litúrgico indica os lugares das pessoas que exercem funções litúrgicas, depende do espaço disponível na igreja. Mas assim, olha, vai depender de cada igreja, né? Mas, por exemplo, né, o lugar do presbitério, o nome já diz, presbítero. Então não é lugar do leigo. Às vezes, né, na nossa igreja antigamente colocava leitor, colocava não sei o que, e não sei o que para bater palma, não sei o que, tudo isso, né? Tira tudo de lá.
né? Agora, por exemplo, né? Tá o padre rezando lá, normalmente tem 3 cadeiras, né? O padre mais 2. Não tem coroa, então os ministros sobem e rezam com o padre ali, né? Sentido de comunhão. Mas o local ideal do ministro leigo é justamente na nave da igreja, é o lugar. Não é desvalorização, pelo contrário, é valorização do próprio ministério. Pronto, sim. Qual é a função do mestre depois da celebração? Página 98. Recolher os objetos utilizados na celebração e guardá-los no local adequado. No caso sanguíneo, manustérgio, pequena toalha utilizada pelo padre para enxugar as mãos, colocados no recipiente próprio para serem lavados. Assim, cuidado muito, porque vocês podem ter o gesto de piedade que for costumeiro, você não tem problema. Mas quando vocês estão ajudando, esqueçam isso. Vocês são escalados. Porque acontece sim, sabe, a gente dá vontade de moer. Então a gente está precisando do ministro, por isso está ali para ajudar, né? Deu um ministro muito piedoso, recebe a Eucaristia, vai rezar no canto lá ajoelhado. Dá uma raiva, dá uma raiva. Ou depois, né, que ele recebeu, depois serviu a fila lá da comunhão, né? Aí ele precisa do ministro, né, com o ministro. Vai ser piedoso bem lá, né? Aqui é o momento que está trabalhando. A tua piedade é você servir. Senão não adianta. Se for para esforvar, então você acorda, chega a rezar, né? Vem trabalhar aqui. Então saiba a função. Quer rezar, se não tiver assim escalado, faz sua devoção normal, tá bom? Muito bem. Quando e como se incensa? Página 98. No início da missa, o padre incensa o altar, a cruz, na aclamação, o diácono incensa o evangelho, na apresentação dos dons, o padre incensa as ofertas, o altar e a cruz, e em seguida o diácono mestre incensa o padre e o povo. Na consagração, incensa-se as elevações do pão e do cálice. Antes e depois da incensação, a pessoa que incensa faz a inclinação profunda e as pessoas e as coisas que incensou. Incensa-se com 3 ductos, elevação do turíbulo, o Santíssimo Sacramento, relíquias e tudo mais, né? Então aqui só uma breve situação com o incenso. Esses ductos 3 ou 2, na nossa diocese, desde que o Dom Murilo foi bispo, ele sempre padronizou. Agora é claro, tem regrinhas que agora vamos ver como é que o Dom Bruno vai fazer ou não, tá bom? Capítulo 10 ali, né? Então, aqui veja, comece a celebração da esperança. Então, tudo aquilo que nós já falamos, né? Participação da comunidade, cuidado com o que vai falar, cuidado com elogiar o defunto. É melhor sempre primar pela palavra de Deus, dar o sentido, né, da vida eterna. Chamar pessoas para experimentar a misericórdia de Deus. É isso que se espera, e não mais do que isso, porque senão às vezes a gente querendo agradar quem está vivo, a gente se denigra a própria imagem do falecido. Porque se há um tranqueiro, como vou dizer que você foi uma pessoa boa? Nunca foi. Então, né? Mas pode ser, porque ou às vezes também quer ver quando é triste, quando assim é morte de criança. Nossa Senhora, essa aqui sempre nem sempre é possível, né? Mas sempre que deixar para diácono ou padre fazer. Porque sabe, é um momento muito triste e nem sempre a gente segura as próprias emoções ali. E se o ministro vai se desesperar, imagina os outros, né? Então assim, tem que ter um pouco esse cuidado, né? Mas é claro, gente, na falta, se o padre puder ir, o diácono puder ir, quem vai é o ministro. Depois tem situação de oração da bênção das famílias, página 133. E página 135, vocês vão ver o que é o vínculo da instituição do ministro extraordinário da Comunhão da Esperança. Se Deus quiser, logo vocês vão fazer. Depois cantos e tudo mais, bibliografia e tudo o que se possa imaginar de referência para a elaboração desse manual dos ministros extraordinários da Comunhão e da Esperança. Muito bem, Deus. Obrigado por me aguentarem o dia inteiro hoje. Foi uma alegria ver a cara de vocês, a luz. Aguentando, viu? Vamos pro céu, pode mais. Não, pro céu não está, eu também esteja muito bem, já que está o purgatório, né? Então, eu faço voz também, vocês vão ter outros momentos, provavelmente, né? A parte prática agora, o Padre Luiz vai combinar com vocês e tudo mais, né? Mas pense com bastante carinho. Vejam, se vocês forem convidados, alguém acreditou em vocês. Então, né? Deu a noção que vocês têm a capacidade, não duvide disso. Por mais que vocês sejam pequenos e frágeis, mas alguém acreditou. Agora, diante disso, tudo que foi visto,
vocês também tenham sinceridade. Muita coisa eu sei que eu li, que cada um viu, opa, ó Fábio, estou legal, já estou bem. Outras coisas alguns você gostaram. Será que? O que depende essencialmente é a boa vontade. Aonde a gente já está bom, ter perseverança. Aonde a gente está ruim, será que eu quero mudar? Se você quiser mudar, pode ter certeza que Deus vai te dar graça e você vai conseguir. Não quer dizer que será fácil, mas será possível uma mudança dessas, tá bom? Vamos ficar em pé para a nossa oração. O senhor terá um vídeo? E um cafezinho ainda, né? Para ninguém sair com a barriga roncando, né? Isso é bom assim para quem gosta, né? 30 dias de chuva. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos os seus familiares. Deus abençoe. Oragem.